dos mais importantes sindicatos do país no berço do sindicalismo. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, localizado em São Bernardo do Campo, é protagonista de boa parte da história recente dos trabalhadores em nosso país. O melhor ano para nós foi 1989, com 159 mil metalúrgicos. Os anos 80 foi um ano muito difícil, né? Dívida externa, um ano muito complicado. Mas no caso da indústria brasileira, ainda era um período que havia um mercado interno fechado, com pouca entrada de produtos importados. E isso fez o emprego crescendo de maneira muito consistente na indústria. E a gente aqui chegou a 159 mil empregos. Com a abertura econômica que o Collor promoveu, ela foi indiscriminada, né? Ela não preparou o empresariado brasileiro, a indústria brasileira. E com a abertura aí nós iniciamos uma escala de queda até 73 mil metalúrgicos. Quando o Lula assumiu a presidência da República, nós tínhamos 73 mil metalúrgicos na base. Então aqui a gente conseguiu manter a indústria instalada aqui. Isso foi muito importante, porque nós perdemos emprego, é verdade, mas não perdemos grandes estruturas industriais. O que é perder uma estrutura industrial? É a Brastemp. A Brastemp saiu daqui, de onde estava a Brastemp virou Walmart, virou um novo shopping agora. Isso é uma perda absoluta. Ficava em frente à Brastemp, a SKF. Ela também saiu daqui e virou CT Castilho. Isso sim é uma perda do ponto de vista econômico muito grande, porque você perde os empregos e perde a estrutura industrial, porque ela se converte para uma outra atividade. A prefeitura para nós virou hoje um ambiente de levar todas as grandes questões que envolvem a categoria, que envolve o sindicato, que envolve essa questão do sindicato em relação à defesa do parque industrial localizado aqui no ABC e particularmente na região, e fortalecimento de algumas cadeias. Porque, por exemplo, o setor de ferramentaria emprega 13 mil trabalhadores no ABC. É um setor que estava muito fragilizado por conta da concorrência com China, com Índia, com Coreia, e a prefeitura ofereceu um ambiente de negociação entre os empresários, com a participação do sindicato, que é organizar os empresários de ferramentaria em arranjo produtivo local. Com a força da Prefeitura de São Bernardo e do movimento sindical da cidade, nós conseguimos com que esses setores fossem ouvidos pelo governo federal. A lei que rege o sindicalismo no Brasil, ela estabelece o sindicato por município. Então, na verdade, nós temos aqui, já consolidado há muito tempo, o Sindicato Metalúrgico de São Caetano, os Metalúrgicos de Santo André e Mauá, e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Era assim. Quando nós unificamos os sindicatos da CUT, da região, os sindicatos metalúrgicos da CUT, unificou as 6 cidades, menos São Caetano, que sempre foi da força sindical, né? E essa unificação, infelizmente, teve problema na condução. João Avamileno era presidente de Santo André, Vicentinho era presidente aqui no sindicato. Quando unifica, no ano seguinte, o Vicentinho vai ser presidente da CUT e o Avamileno vai ser vereador. A cabeça da unificação saiu. Isso trouxe problema à época. Então voltou-se ao estágio anterior. Então, nós nos colocamos como metalúrgicos do ABC por conta da unificação de 93. E mantivemos o nome como metalúrgicos do ABC, que é um nome fantasia importante, que simboliza a região. Sim. Mas na prática, nosso sindicato é São Bernardo, Diadema, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. As marchas tiveram conquistas muito importantes, né? O salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo saiu no governo Lula, foi item da primeira marcha. As negociações do Serviço Público Federal saíram, eram pauta da marcha. A correção da tabela de imposto de renda anualmente era um ponto da marcha.
A correção da tabela do imposto de renda, a desoneração do imposto de renda na participação de lucros e resultados era um tema da marcha. Então foram temas que compunham anteriormente as marchas que já aconteceram e foram sendo tratados e, por fim, atendidos pelo governo. Só que a política não para, a luta não para, então todo ano a gente coloca novos itens. Então essa marcha desse ano, o grande ponto são o fator previdenciário, a redução do jornal para 40 horas semanais, a ratificação de 2 convenções da OIT importante, a 158, que trata da dispensa imotivada, e a 151, que é a negociação do serviço público no Brasil inteiro. Reforma agrária, 10% do PIB da educação, valorização do trabalho da mulher, são temas importantes dessa marcha desse ano, que nós, pelos relatos que a gente ouviu, haverá em alguma medida um bom avanço das conversas no governo sobre parte dos itens que compuseram a marcha desse ano. A participação dos metalúrgicos do ABC foi muito forte, né? Fomos com 500 companheiros para lá, da nossa base. É assim sempre, toda vez que tem uma marcha que a CUT organiza, a gente participa com bastante adesão, porque é muito importante esse momento em que os trabalhadores se unem, né? Com as centrais sindicais todas juntas, os sindicatos todos juntos, porque é um momento rico, né? Da classe trabalhadora unitária, defendendo pontos em comum. A gente sabe que há diferenças de composição, ideológicas, de interesses entre as centrais, mas nesse momento são os interesses que nos unificam, que juntam os trabalhadores. Isso para nós é muito simbólico. Tem diferenças pela natureza da cidade e pela natureza do sindicato, né? O nosso sindicato, até a era do Lula, era um sindicato fortemente assistencialista, como todos os demais eram. Você vinha aqui, você tinha barbeiro, você tinha farmácia, você tinha dentista, você tinha médico, você tinha um monte de aparato assistenciais. Do Lula para cá, a gente começou a dizer o seguinte: sindicato é para lutar, sindicato não é para cumprir papel do Estado, né? Então a gente foi eliminando todo esse aparato assistencialista e injetando na veia do trabalhador luta, organização, entendeu? Então há uma diferença por conta dessas questões. A gente começou o movimento abandonando questões que ainda existem no movimento sindical brasileiro. Ainda existe. Em muitos sindicatos você ainda tem estrutura assistencialista da velha estrutura sindical, quando Getúlio Vargas instituiu a lei, a Carta de Lavoura, que instituiu os sindicatos no Brasil, e os sindicatos, em grande medida, substituíam algumas questões do Estado para sua corporação. Então, isso dá uma certa diferença no entendimento que o trabalhador tem, porque acho que isso politiza mais o trabalhador, conscientiza mais o trabalhador. Então ele não quer uma assistência, ele quer um sindicato que luta, que amplia direito dele, que oferece alguns benefícios. O sindicato tem uma lista de convênios aqui, né, que oferece para a categoria, mas isso é muito colateral, né? A essência do sindicato é essa: o sindicato é para lutar, é para organizar. Nos últimos mais de 10 anos, a gente começou a ter um foco especial para as companheiras, porque no setor eletroeletrônico da nossa categoria se contrata muita mulher, né? Mas fundamentalmente é nesse setor que se contrata. No setor metal mecânico é sempre muito pequena a participação de mulheres na composição da categoria. Você tem mais nos escritórios, normal, e no setor eletroeletrônico, que não é tão grande na nossa base, foi maior. Mas por conta até da Manaus, por exemplo, levou muita empresa para lá. Então a gente fez um trabalho muito forte de motivar os empresários a dar oportunidade para as companheiras. E isso vem acontecendo. Então na Ford não tinha mulher na produção. Hoje tem. E foi pressão do sindicato. Deu uma oportunidade, vê como vai ser. Deram oportunidade, deu certo, né? Deu certo. Inclusive, você tem história de companheiras que entrou na produção e rapidamente ascenderam na fábrica. Foram para áreas técnicas, inclusive. A Volks é a mesma coisa. Então, houve todo um processo do sindicato exigir que houvesse a chance às companheiras, que não havia uma política natural das empresas. Hoje já está muito melhor. Hoje, com a organização do coletivo de mulheres,
a Marcha Mundial de Mulheres, a nossa categoria começou a compor um coletivo de companheiras que discutem seus temas, que trazem para a direção, levam para as empresas temas importantes, aumentando inclusive na convenção coletiva do sindicato com as empresas direitos, ampliando direito para as companheiras. Então, mesmo ampliando direito para as companheiras, nós conseguimos também aumentar, em certa medida, a participação de mulheres na nossa base. É muito pequena, nós temos 14% de companheiras contratadas nas empresas da nossa base.